Olá, meus amigos, muito boa noite. Que o nosso Deus e Pai abençoe ricamente a cada um de vocês e que Ele supra cada uma das suas necessidades. O nosso Deus tem o poder, todo o poder, para suprir tanto as suas necessidades espirituais quanto as suas necessidades materiais. Ele cuida tanto da nossa alma quanto da nossa vida física, material aqui nesta terra. O Senhor Jesus disse que Deus ele é Pai e como bom Pai que Ele é e todo bom Pai faz, cuida bem dos seus filhos, que somos nós que aceitamos ao Senhor Jesus, tá bem? Antes da gente prosseguir, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo e também aproveite o espaço logo abaixo aí dos comentários para você colocar aí, escrever aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós oramos por todos. E quando você receber um coraçãozinho nosso aí na sua mensagem, é sinal de que nós lemos a mensagem e já pegamos esses nomes para oração, tá bem? Olha a pergunta do título deste vídeo. Por que eu preciso aceitar a Jesus, receber a Jesus para ser salvo? Por que eu tenho que receber a Jesus como Senhor, para servi-lo, para poder ser salvo? É lógico que os crentes vão dizer, pelo menos a maioria, pastor, a pergunta ela é óbvia, porque a própria pergunta responde, por que eu preciso aceitar a Jesus para ser salvo? Para ser salvo, para não ir para o inferno, para ir para o céu, exatamente. Mas você sabe que tem pessoas que vão perguntar, peraí, mas por que tem que ser por Jesus? Por que não pode ser pela outra religião, Por que não pode ser por outra pessoa? Por que é que eu não posso ir para o céu sem acreditar em Jesus, visto que eu sou uma boa pessoa? Por que tem que aceitar Jesus? É obrigatório aceitar a Jesus? Sem aceitar Jesus ninguém vai para o céu? É uma pergunta que pode surgir na cabeça das pessoas. E olha, a Bíblia responde claramente. Somente através do Senhor Jesus é que nós chegamos ao Pai, que nós temos acesso ao céu, que nós temos acesso à vida eterna, que nós escapamos da condenação do inferno e temos garantido para a gente o acesso ao reino de Deus, tá? Por quê? Eu vou explicar para você pela Bíblia. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, ele fala o seguinte, Romanos capítulo 3, versículo 9 em diante, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Nós os judeus, ele está falando. Não, de forma nenhuma, pois já demonstramos que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Gente, naquela época só tinha dois tipos de classe no mundo. O povo do mundo, também chamado de gentios ou gregos ou nações, e os judeus, tá bom? Eram duas classes de pessoas no mundo que existia naquela época somente. Então ele fala que todos, tanto os judeus quanto os gentios ou os gregos ou o resto do mundo, estão debaixo do pecado. Versículo 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, nenhum. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Estão debaixo do pecado, todos. E ele fala, não há nenhum justo. Portanto, se todos estão debaixo do pecado, não tem nenhum justo. Nenhuma pessoa justa nesse mundo. O que é uma pessoa justa? No sentido de salvação e biblicamente falando, uma pessoa justa é uma pessoa aceitável a Deus. É uma pessoa que Deus aceita, é uma pessoa que tem uma posição diante de Deus, onde Deus aceita aquela pessoa, tá? É isso que é ser justo. Justo não é aquela pessoa que faz tudo certinho, sem erro nenhum. Não, não é isso. Justo é a pessoa que tem uma posição diante de Deus, tá bem? E aí o apóstolo Paulo fala mais. Olha só, capítulo 3 ainda de Romanos, versículo de número 23. Ele fala assim, pois todos pecaram, todos. Guarda essa palavra, todos pecaram, toda a humanidade, não escapa ninguém, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí você pode perguntar assim, pastor, todos pecaram, não escapa ninguém? E eu digo não. Você vai perguntar assim,
Mas pastor, tem pessoa que não vive pecando, tem pessoa que é boa. Exatamente, tem mesmo. Você pode até complementar, pastor, e uma criança, um bebezinho que vem a esse mundo? Se Paulo diz que todos pecaram, um bebezinho peca no quê? De tão inocente que é, não é? Ou uma criança já com 2, 3 anos de idade, ainda que seja peraltinha, né? Ela é inocente, ela não tem juízo. Mas você vai perguntar, no que uma criança dessa peca? Então, eu vou explicar para você. Olha só, o pecado do qual Paulo está falando aqui não é o que uma pessoa faz de errado. O pecado que Paulo fala aqui é aquilo que já nasce com a pessoa, é a natureza da pessoa. Todos têm a natureza pecaminosa. Todo ser humano que vem a este mundo tem a natureza pecaminosa. Você vai perguntar, por quê, pastor? Sabe por quê? Porque todos nós viemos de Adão. E Adão, ele pecou no início da história. E depois que Adão pecou, toda a humanidade nasceu com essa natureza pecaminosa. Quer dizer, o que Adão adquiriu, né, que foi o pecado, quando ele pecou lá no Jardim do Éden, ele transferiu isso para toda a humanidade. É como se fosse uma espécie de coisa genética, né? Vem de geração em geração. Não que a gente queira, mas já nasce assim. Então é desse pecado que Paulo está falando aqui, tá? E é por esse pecado que as pessoas não são aceitas por Deus, porque a pessoa já nasce separada de Deus, porque o pecado separa a pessoa de Deus. Você quer ver o que mais que a Bíblia fala com relação a esse pecado de Adão? Olha só, na própria carta aos Romanos, no capítulo de número 5, olha o que ele diz no versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, um só homem quer dizer Adão, por causa de Adão o pecado entrou, né? Aí ele diz, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quer dizer, está dizendo assim, ó, Adão, se não tivesse pecado, jamais teria morrido. Por que Adão chegou a morrer? Porque ele pecou. Então todo mundo que tem pecado morre, entendeu? A morte é a prova de que uma pessoa já nasce no pecado. Então o que acontece? Todos morreram de Adão até agora. Todos morreram. Todos. Não escapou ninguém, ninguém ficou eternamente, não é? Existem apenas 2 pessoas que não passaram pela morte, como a Bíblia fala, né? Enoque e o Elias, tá? Mas essas são duas exceções que a gente pode fazer um outro vídeo a respeito. Mas todo ser humano morre. É a prova de que há pecado. Se alguém nessa terra, se fosse possível uma pessoa nascer sem o pecado, então essa pessoa viveria para sempre, ela não morreria, porque o que causa a morte é o pecado. Então Paulo está falando aqui, olha, assim como por um só homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, né? Por quê? Porque o pecado passou por todos os homens, tá entendendo? Então, gente, é a natureza da pessoa, que a pessoa nasce, aquela natureza pecaminosa. Por isso que todos estão debaixo do pecado, por isso que a Bíblia fala que não há nenhuma pessoa justa, nenhuma pessoa aceitável diante de Deus. Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, entendeu? Então o que condena uma pessoa para o inferno é esse pecado, o pecado original que nós chamamos, né? Aquele que surgiu em Adão e Adão transferiu isso, né? Vamos dizer assim, entre aspas, tá? Para você poder entender, como se fosse algo genético para toda a humanidade. Então é isso. Agora, o que a Bíblia fala a respeito de Jesus? Porque você vai perguntar assim, entendi, pastor, né? Você pode argumentar, entendi, se todo mundo pecou, já nasceu com o pecado, todo mundo, então está todo mundo separado de Deus, não é isso? Exatamente. Aí surge uma pergunta, Deus quer isso? Ele quer que todo mundo continue separado dele? Não, Deus não quer. É por isso que ele enviou Jesus, Jesus Cristo, o Salvador. Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, para dizer para ela que ela ia ter um filho, não é? Um filho sem a participação de José, seria a obra do Espírito Santo, olha o que o anjo Gabriel falou para Maria. Lucas capítulo 1, versículo 31 diz assim, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Olha o que o anjo falou para Maria, você vai conceber e você vai ter um filho.
e você vai dar o nome para esse filho de Jesus. Agora, você sabe o que significa o nome Jesus? Jesus, ele tem a mesma raiz do nome Josué, significa Deus é a salvação, ou Yahvé, ou Jeová, como você queira falar, é a salvação. Quer dizer, o próprio nome Jesus traz em si a ideia de salvação, ou o Salvador. Quer ver uma outra passagem que fala isso? Mateus, capítulo 1, versículo 21, onde o anjo fala com José, porque o José ficou meio em dúvida, né? Olha o que o anjo falou para o José para acalmar o coração dele. Ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quer dizer, ela vai ter um filho, ele vai chamar Jesus. Por que ele vai chamar Jesus? Porque ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. E Jesus é o Salvador. Então entenda o seguinte, Jesus foi enviado a este mundo, o único que veio a este mundo sem pecado. O próprio Deus se fez carne aqui e habitou entre nós de um modo milagroso, não é? Sem pecado. Por que ele foi feito sem pecado? Porque Jesus não teve uma geração natural, entendeu? Todo ser humano vinha a essa terra de modo natural, ou seja, da semente de Adão ali, não é? Agora Jesus não, ele veio a este mundo de modo sobrenatural. Quer dizer, Maria não teve contato com José, contato sexual com José. De fato, Maria era virgem quando ela concebeu Jesus, entendeu? Por isso que Jesus não traz o pecado original em si. E é por isso que ele pode, então, pagar o preço da nossa salvação. Nenhuma outra pessoa pôde fazer isso na história do mundo. Nenhum profeta de nenhuma religião pôde ser aquele que salva, pôde trazer essa graça para a gente, só Jesus. E aí, olha o que o apóstolo Paulo complementa aqui a respeito de Jesus, porque é que uma pessoa precisa de Jesus para ser salva. Olha só, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 17. Olha só, presta bem atenção. Se pela ofensa de um, no caso Adão, e por meio de um só, no caso Adão, né, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa, o pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, então estavam todos condenados, assim também, glória a Deus, olha aí, ó, por um só ato de justiça, o ato de Jesus ter ido para a cruz, né? Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Quer dizer, lembra que eu falei para você que justificação é ser aceitável a Deus, é ser aceito por Deus. Aí, por causa do que Jesus fez, né? Toda pessoa que crê no que Jesus fez tem uma posição aceitável diante de Deus. Quer dizer, antes ninguém era aceito por Deus. Por causa do que Jesus fez, né? Todo aquele que nisso crê e nele crê é aceito por Deus. Então ele fala assim, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Quer dizer, porque nós somos aceitos por Deus por aquilo que Jesus fez, isso nos dá a vida eterna. Glória a Deus. Aí ele complementa, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, não é assim? Por causa do que Adão fez, toda a humanidade se tornou pecadora. Não pela atitude, mas porque já nasce com a natureza do pecado. Ele fala, assim também, por meio da obediência de um só, no caso Jesus, muitos se tornarão justos, ou seja, muitos serão salvos, muitos serão justificados, estarão retinhos diante de Deus. Amém? Olha só que interessante que Paulo diz também em Romanos capítulo 3. Olha só. Versículo 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, ou seja, Deus faz a justiça, Deus faz a obra em Cristo para que a gente seja aceito por Ele, mediante a fé em Jesus Cristo, tá? Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. No versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha só,
Se você tem fé em Jesus, você é justificado mediante a graça, não é por obras, não é por aquilo que você faz. Você crê em Jesus, você é salvo, porque tudo que você faz para ser salvo é eu sou bom, faço caridade, faço obras boas. Isso não salva, isso não tira a sua natureza pecaminosa, entendeu? O negócio é tirar a natureza pecaminosa e Jesus já fez isso na cruz do Calvário quando derramou o sangue dele. Nós somos redimidos pelo sangue de Cristo, entendeu? E como que uma pessoa recebe a salvação em Cristo? Na carta de Romanos, no capítulo de número 10, o apóstolo Paulo fala também. Versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então o que ele está dizendo aqui? Depois que você ouviu sobre Jesus na cruz, não é? Que todo mundo é pecador, já nasce com pecado. Não é tanto por aquilo que a pessoa faz de ruim, mas é por aquilo que a pessoa nasce de ruim, não é? Então, toda pessoa que ouve sobre Jesus e crê em Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que fez a obra na cruz, tá? A Bíblia diz aqui que se você depois disso confessar com a sua boca que Ele é Senhor, ou seja, você se entregar para Ele, reconhecê-lo como o Senhor, aquele que te comprou, aquele que é o teu novo dono. Teu antigo dono era Satanás, agora é o Senhor Jesus, depois que você o aceitou, né? E você acreditar no seu coração que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, quando você fala Senhor Jesus, naquele momento, o poder de Deus se manifesta na sua vida e transforma você numa nova criatura. Entendeu? Você deixa de ser aquela velha criatura que nasceu com pecado, né? E essa velha criatura morre ali, imediatamente nasce uma nova criatura. Porque quando ele fala da nova criatura, ele está falando do nosso espírito, né? É o nosso espírito que já traz a natureza pecaminosa. Mas quando confessamos Jesus como Senhor, tudo isso, essa velha natureza pecaminosa se desfaz e imediatamente, instantaneamente, nasce uma nova criatura que na Bíblia é chamada de filha de Deus. Ou seja, a pessoa que aceita Jesus se torna um filho de Deus. Filho de Deus, o espírito, né, da pessoa que aceitou Jesus, esse não tem mais o pecado, tá? As nossas atitudes carnais têm que ser melhoradas, né? Porque nós vivemos a vida toda debaixo do pecado. Depois que a gente se converte, a gente então vai buscando a santificação, vai corrigindo os erros, né? Mas o nosso espírito está certinho com Deus já. Depois, para confirmar isso, né? De que quando você chama por Jesus ou quando você confessa Jesus como Senhor, você é salvo, olha o que ele diz no versículo 13. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar, chamar o nome do Senhor é Jesus, será salvo. Você já fez isso? Você já invocou o nome do Senhor? Você já aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Então você está salvo. Agora o que você tem que fazer? Renova a sua mente com a palavra de Deus para poder começar a aprender as coisas de Deus como são, né? Para que você possa viver uma nova vida aí, não somente na expectativa da vida eterna, ou seja, não somente esperando chegar o dia de estar no céu, que é o melhor de tudo, mas enquanto não chegarmos lá, que aqui na terra você possa ter as suas bênçãos também, que como filho de Deus você tem direito, tá bem? Você aceitou Jesus? Legal. Não aceitou ainda? Você pode aceitá-lo hoje. Você pode dizer, Senhor Jesus, eu entendi por que eu preciso de Jesus para ser salvo. Sem Ele eu não entro no céu. E não entra mesmo, viu? Por isso mesmo que Jesus falou, né? Eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Exclusivo, só Jesus, tá bem? Oremos ao Pai então. Quer pegar um copo com água? Coloca aí se você quiser. No final a gente vai abençoar essa água. Pai Santo, Pai Celeste, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela disposição do Senhor em nos salvar, Senhor. Obrigado porque o Senhor enviou a Jesus Cristo para nos salvar de nossos pecados. Obrigado porque a Tua palavra revela do porquê que nós precisamos de Jesus. É porque nós nascemos no pecado, Pai, e somente o sangue de Jesus poderia nos purificar. Então, Senhor amado, Pai Celestial, te damos graças pela Tua bondade em nos salvar, Senhor. Obrigado, Pai, por essa pessoa que já aceitou a Jesus. Algumas aceitaram Jesus há quase 50 anos, 40 anos, 30 anos, 20 anos, Pai. E hoje estão entendendo ainda mais o porquê precisaram ter feito isso. Há pessoas, Pai, que ainda não aceitaram a Jesus, mas querem receber Jesus agora. Então, meu amigo e amiga, você que está orando comigo, fala, Senhor Jesus. Apenas fala isso, Senhor Jesus. Se você realmente quer nascer de novo e quer a salvação, fala, Senhor Jesus, a partir de hoje,
a minha vida está em tuas mãos e eu te servirei. Em teu nome, amém. Glória a Deus. Deixa eu acabar de orar por você, Pai. Recebe essa vida em tuas mãos, seja essa pessoa confirmada nessa palavra, Pai, que a partir de agora, ela que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, tem uma vida nova e muito abençoada. Pai, também te peço, cura essa pessoa que está enferma, essa pessoa que já é de Jesus há muito tempo, mas está doente, está enferma. Pai, estende a tua mão de médico dos médicos e cura essa pessoa que está enferma. Também te peço, Pai, dá provisão de trabalho para essa pessoa que pede por um trabalho, dá provisão para essa pessoa, Pai, que busca pelos seus familiares que estão nos vícios das drogas, do álcool, do cigarro, que estão nos vícios, Pai, até mesmo de drogas de laboratório. Liberta essas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, este copo com água, o qual recebemos abençoado de tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Colocou a água? Beba. Não colocou? Fique em paz, fica na sua fé. Eu sempre digo, faz segundo a sua fé, tá bem? Agora medita nessa palavra, tá? Você é de Cristo? Permaneça firme nele. Você acabou de aceitar Jesus, tem que crescer na fé, aprender a palavra, não é? Procura uma igreja que possa ensinar a Bíblia completa para você, tá? A Bíblia completa quer dizer não só metade da Bíblia. Jesus salva a alma, que é o mais importante, mas também Jesus, ele quer fazer milagres aqui na nossa vida, nesta terra, tá? Ele faz a obra completa se você crer, pode ter certeza. Buscar ser cheio do Espírito Santo, né? Abandonar a idolatria, abandonar as coisas que Deus condena na Bíblia, né? A consulta aos mortos, tudo isso aí, filho, Deus condena. Se você diz que Jesus é Senhor, então você está dizendo que Ele é o teu dono, o que Ele mandar você tem que fazer, né? Porque Ele sabe o que é certo, tá? Mas isso aí você aprende com o tempo, você aprende crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma vida de oração, tá? Vai cortando as coisas pecaminosas da sua vida, vai crescendo na fé, você vai ver como a sua vida se tornará uma vida de luz, uma vida onde a todo momento você vai poder contar com esse teu Pai Celestial que enviou Jesus Cristo para te salvar, tá bem? E no final, não sei daqui quanto tempo, isso só Deus sabe, estaremos juntos louvando a Deus, na presença de Deus lá no céu, tá bom? Deus te abençoe muito, tenha você uma excelente noite e até a próxima.